Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que a gente recebe aqui, né? Quando eu digo a gente, é o Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas, os estudantes, professores, técnicos, terceirizados, comunidade não UFPEL. Então, é com muito prazer que hoje, né, para o Centro de Letras e Comunicação, é um momento histórico, visto que é a primeira aula inaugural dos 10 cursos de graduação. Então, pela primeira vez, a gente vai ter esse momento, né, que marca, né, a história do CLC. Então, para fazer a abertura deste evento, eu convido a prefeita, que vem aqui nos prestigiar como professora do CLC, né, a Paula. E dizer a importância, né, antes de passar para a Paula e dar continuidade à minha fala, do papel do CLC. E quando eu me refiro ao papel do CLC, eu me refiro a esse papel dele não só dentro da universidade, né, da UFPEL, mas também da sociedade. Porque esse papel, né, que é dividir, dialogar com a sociedade. Então, quando a gente pensa nisso, né, e muito, Marcos, quando a gente pensou em trazer o teu nome, veio, né, principalmente no que diz respeito à tua trajetória. A tua trajetória não só acadêmica, mas a tua trajetória não acadêmica como militante, ativista dos direitos humanos, a tua trajetória acadêmica no que diz respeito ao teu estudo, tanto no mestrado como no doutorado, na área da violência. Toda essa questão que tu faz enquanto jornalista, esse diálogo que tu faz e tu cumpre com a sociedade. Então, por isso, muito o teu nome. Eu agradeço também ao professor Rigo, da ESEF, né, por ter feito essa ponte contigo e ter indicado o teu nome por estares aqui com a gente hoje. Então, o Centro de Letras e Comunicação agradece muito o teu aceite, né, de tu vires aqui dialogar com a gente. Então, eu passo agora de imediato a Paula e depois eu dou continuidade. Obrigada, diretora Vanessa. É um prazer estar aqui. Na verdade, eu vim como ouvinte, né, participante aqui como vocês, mas é um prazer estar aqui no CLC, né, no centro ao qual eu pertenço, a universidade, encontrar as minhas queridas colegas e, enfim, toda essa comunidade acadêmica que vem crescendo tanto nos últimos tempos, né, tem tantas caras desconhecidas para mim, mas eu fico muito feliz de ver os nossos cursos crescendo e crescendo com qualidade. Então, me sinto em casa aqui e, sobretudo, estou aqui também para ouvir o Marcos Rolim, com quem eu tenho aprendido tanto nos últimos tempos, que tem essa trajetória fantástica, né, da qual falou a nossa diretora, e que trabalha com o tema da violência e da segurança pública com tanta competência, com tanta profundidade, com tanta sensibilidade, fugindo, né, do lugar comum, dentro do qual costuma ser tratado, lamentavelmente, esse tema no Brasil. A gente tem aprendido muito com o Marcos, eu acredito muito, eu acho que esse tema é incontornável, ele atinge todos os outros, por isso, para mim, para a Prefeitura de Pelotas, para o nosso governo, para a cidade de Pelotas, eu tenho certeza, é uma prioridade tratar disso, procurar caminhos para que a gente vença a violência que vem crescendo nos últimos anos aqui e para que a gente construa coletivamente saídas para isso a partir de concepções que levem em conta direitos humanos, que levem em conta dados científicos, que levem em conta a pluralidade, né, e a multidisciplinaridade que estão envolvidas necessariamente nesse tema. Tenho certeza de que esse debate, essa conversa com o Rolim vai ser super enriquecedora para todos nós. Então, bom debate a todos, um prazer te ouvir, Rolim. Obrigada, querido. Então, antes de chamar o Marcos, né, e apresentá-lo, eu gostaria de dedicar a aula de hoje à memória da Marielle. Tá? A memória dessa mulher que foi brutalmente assassinada, uma mulher negra, vereadora, ativista, defensora dos direitos humanos, tentando combater a pobreza, foi brutalmente assassinada. Para mim, um crime político. Toda essa conjuntura, juntando com a morte da Marielle, nos causa muita dor e muita tristeza. E, no meio de tudo isso,
a fala do Rolim vem a calhar, visto a temática, não podemos perder, não podemos deixar de nos mobilizar e continuar mobilizados nessa luta. Não podemos perder a esperança e, principalmente, não podemos deixar a ousadia e a inquietação longe da gente nesses tempos sombrios. Então, essa aula é dedicada a Marielle. Então, o Centro de Letras e Comunicação tem o prazer de convidar o Marcos para a gente escutá-lo e dialogar. Eu falo aqui, Marcos, como ficar melhor para ti, eu falo aqui em nome de todos os professores, técnicos, estudantes e colegas terceirizados do Centro de Letras e Comunicação. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Para nós é muito importante a tua presença aqui. Eu vou falar um pouco do Marcos. Então, o Marcos é doutor e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Segurança Pública, com graduação em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Atua como professor convidado em cursos de pós-graduação em universidades do Rio Grande do Sul e como coordenador de Comunicação Social do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Integra o Conselho Administrativo do Centro Internacional de Promoção dos Direitos Humanos, órgão vinculado à Unesco, sediado em Buenos Aires. É membro fundador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e presidente do Instituto Cidade Segura. Exerceu mandatos como vereador, deputado estadual e federal, tendo presidido as comissões de direitos humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e das Câmaras dos Deputados. É ator, entre outros trabalhos, de A Síndrome da Rainha Vermelha, Policiamento e Segurança Pública, Desarmamento e Evidências Científicas, Bullying, o Pesadelo da Escola e Formação de Jovens Violentos, estudos sobre a etiologia da violência extrema. Então, com vocês, Marcos Rolim. Tá ótimo. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer muito a apresentação, as palavras da Vanessa, da Paula, e a presença de tanta gente. De fato, eu imaginei que seria um público bem menor, como me falaram que era no Centro de Artes e Letras, né? E, enfim, que seria... Artes e Letras ou Letras? Letras e Comunicação, desculpe. Artes e Letras na Federal de Santa Maria. E, enfim, acho que tem gente de vários cursos, né? O que talvez me faça abrir um pouquinho a minha fala. Eu tinha pensado em fazer uma fala mais vinculada ao tema da mídia. Vou manter esse tema, claro, mas talvez possa abrir um pouco mais o leque para outros interesses que talvez aqui estejam presentes também de discussão. A ideia, pessoal, é que eu possa fazer uma fala, não quero que seja muito extensa, e depois a gente tem um tempo razoável para perguntas, intervenções, para eu poder contribuir mais com as inquietações que vocês tenham, com as dúvidas, eventualmente, que apareçam. Isso também vai me resolver um pequeno probleminha, porque eu estou assim numa situação, estou aqui de pé assim tranquilo, mas eu estou assim com muita dor, assim, muita cólica. Se eu começar a fazer uma cara feia, não é por vocês, é porque está doendo, né? Uma intoxicação alimentar. Eu estou hoje no segundo dia assim num processo que estou tentando superar, mas ainda está difícil. Então vamos lá. Primeira coisa que eu imaginei de conversar com vocês hoje é conversar um pouco sobre ódio. E acho que esse é um tema que a gente deveria cada vez mais se preocupar no Brasil. A gente está vivendo uma realidade no Brasil já há algum tempo e agora, nos últimos momentos, né, com muito mais nitidez, né, me parece, de um tensionamento político-ideológico sem precedentes na história brasileira. Esse tensionamento político-ideológico ele poderia ser até normal, poderia ser esperado se fosse apenas isso, mas esse tensionamento político-ideológico vem se transformando em cenas de selvageria, de agressão, de violência e de morte, né? Nós estamos num ano eleitoral. O Brasil vai enfrentar uma campanha para presidente da República dentro de alguns meses, e a tendência é que essa seja a campanha mais violenta da história brasileira. Eu acho muito improvável, muito difícil que essa campanha se dê sem mortes, né? Nós teremos mortes na campanha, né?
A grande questão, então, é entender um pouco por que isso está acontecendo, quais são as origens desse fenômeno, de onde ele vem, né, e, especialmente, a partir daí, pensar o que se pode fazer para se contrastar essas tendências. Né? Que tipo de atitude nós todos, como cidadãos, cidadãs, como militantes de partidos, como membros da sociedade civil, professores, o que seja, podemos contribuir para desconstituir essa tendência que me parece muito grave. Vamos iniciar, eu quero iniciar assim, chamando a atenção de vocês, muito lembrando mesmo algumas coisas para situar assim, a realidade do Brasil, desse lugar onde nós vivemos. Né? Que país é esse que a gente vive? Né? Primeiro, o Brasil tem algumas características que são muito particulares, que são dele, especificamente dele, né? E que o diferenciam de todos os outros países. Né? Cada país tem essa característica muito particular, tem características suas. Do ponto de vista do que nos interessa aqui, eu queria lembrar a vocês que o Brasil ele é filho, como nação, digamos, de dois grandes fenômenos que estão lá na sua origem, né? Desde que aqui chegaram os portugueses. Né? Eu diria que o primeiro grande fenômeno é o genocídio da população indígena. Os índios foram massacrados, né? Não se sabe ao certo quantos eram, entre 5 milhões a 8 milhões. O fato é que hoje são 900 mil, e eles têm se recuperado um pouco, né, em termos de população indígena no Brasil, o número. Foi um massacre ao longo desses séculos. E eles morreram não só pela violência dos portugueses, mas também, especialmente, pela doença, né, pela disseminação do próprio contato com a civilização branca. Isso implicou em muitas mortes, implicou na migração das tribos indígenas da zona costeira para o interior do Brasil, fugindo, né, da morte em última instância. Todas as tentativas de escravização da mão de obra indígena, porque esse era um grande problema, e foi um grande problema, e é um grande problema no Brasil até hoje, que é quem trabalha. Quem trabalha? Esse é um tema central para o Brasil. Né? Quer dizer, como é que se estrutura um país? Eu preciso saber quem trabalha, onde está a mão de obra. A grande pergunta dos portugueses, desde o início, foi essa: quem trabalha? Quem vai para a enxada? Quem planta? Né? E eles tentaram fazer com os índios, não deu certo. Os índios não tinham, evidentemente, essa trajetória, não tinham a prática desse tipo de trabalho que os portugueses queriam. Né? Eles viviam da coleta, da caça, enfim, numa realidade praticamente paradisíaca. Bom, a solução encontrada para o problema de quem trabalha, vocês sabem qual foi a trazer negros da África, né, e escravizá-los. E esse é o segundo fenômeno. O Brasil é filho de um genocídio e é filho de uma escravidão que durou mais de 300 anos, 350 anos, são mais de 3 séculos de escravidão. Toda nação tem um pai e uma mãe simbólicos. Eu diria que o nosso pai é o genocídio, nossa mãe é a escravidão. Nós somos filhos desse casal, né? Que não é uma coisa muito legal assim, mas é verdade, né? Então, somos filhos do genocídio dos povos indígenas e da escravidão. É claro que um país com essa genética, digamos assim, ele não será impune, né? De alguma forma, a gente vai carregar isso por muito tempo, né? Essas marcas que são de nascença, elas não são facilmente superáveis. A gente poderia ter avançado muito se houvesse outras características contrastantes, mas elas são poucas, elas acabam se superpondo a essas características de violência que estão no nosso DNA, digamos assim. A primeira característica que se soma a essas duas é o fato de que o perfil da colonização portuguesa no Brasil foi um perfil muito particular também, né? Muito diferente, por exemplo, do perfil de colonização norte-americana que os ingleses fizeram, né, na América do Norte. Quando aquele navio lá, o Mayflower, desembarcou na Nova Inglaterra, né, a ideia dos ingleses, que eram puritanos, era a construção de uma nação. Eles eram muito religiosos, esses que migraram, né, para a colonização da América do Norte, e eles achavam basicamente o seguinte: a Europa está perdida para o pecado, não há mais salvação para a Europa, mas agora nós temos o novo mundo, nós temos a chance de começar do zero. Nós podemos iniciar do zero, né? E vamos construir lá a Nova Inglaterra de acordo com a palavra de Deus. Essa era a ética dos imigrantes. Esse era o projeto que eles tinham. Porque, do meu ponto de vista, só para deixar claro, assim, a ideia de ética, para mim, tem a ver com projeto, né? Nesse sentido, eu sou meio aristotélico, assim, ética é projeto, né? A ideia de uma vida, a vida que nós queremos é a nossa ética, né? O resto é meio um pouco de conversa. Essa era a ética deles, eles queriam construir uma nação. Qual é a ética dos portugueses que vieram para cá? Qual era o projeto dos portugueses ao virem para cá? Muito claramente, isso está documentado, desde a Carta de Caminha, isso está claro, né?
projeto deles era enriquecer. A ideia fundamental era enriquecer. Como é que eu fico rico? Como é que eu rapidamente acumulo? E essa é a razão pela qual, por exemplo, o tema obsessivo dos primeiros anos dos portugueses aqui era encontrar pedras preciosas, era encontrar o ouro, a prata. Esse era um tema central. Foram encontrar muito tempo depois. Mas esse era um tema destacado, né? Porque essa era a ética. Evidente que vocês podem perceber a diferença de projetos é abissal. Os ingleses que foram para a América do Norte foram para construir uma nação e, portanto, foram com as suas famílias, né? Os homens levaram as suas esposas, que levaram os seus filhos, que levaram os papagaios, que levaram tudo, né? Então, foram para lá para começar uma vida diferente. Enquanto que os portugueses vieram para cá só os homens, porque as esposas ficaram em Portugal. A ideia era que eles viessem para cá, passassem alguns anos aqui, recolhessem o que fosse possível, acumulassem o que fosse possível e voltariam para a metrópole para usufruir dessa riqueza. Então, pessoal, assim, ó, a gente foi colonizado por um projeto que era um projeto corsário. A ideia desse projeto era um projeto de rapina. Era como sugar daqui o máximo possível. Isso também se incorpora na nossa formação, se incorpora na nossa ética, se incorpora na nossa herança. Essa ideia fundamental de enriquecer, de preferência sem trabalhar. Porque aí tu bota alguém para trabalhar para ti. Bota os índios, bota os negros, bota os escravos, né? Não precisa trabalhar. Tem que botar alguém para trabalhar para ti, né? De preferência rápido. Essa história de trabalhar muito para acumular, para lá adiante ter uma vida melhor, não, muito trabalho. Rápido, né? Então, o tema do objetivo de enriquecer com rapidez acompanha toda a colonização. Muito bem, começou-se a pensar no Brasil, os portugueses começaram a pensar em construir alguma coisa de fato aqui quando o rei vem para cá, quando Dom João vem para cá. Quer dizer, fugindo das guerras napoleônicas, né? Então, o Brasil, a rigor, ele começa a ser pensado como uma nação em 1808. Esse é o ano, digamos assim, chave. Bom, porque aí a corte estava aqui. O Brasil agora tinha o rei aqui. Bom, esse rei tinha que morar num lugar decente, né? Os portugueses ficaram impressionados com o Rio de Janeiro, porque era uma fedentina, né? Não tinha onde botar, não tinha esgoto, né? Os escravos levavam em baldes as fezes dos brancos, né, nas costas e jogavam no mar, né? Então eles tinham que resolver isso. Então começa a se pensar primeiramente nessas coisas: onde botar os nobres, onde morar, as melhores casas, como construir um sistema elementar de esgoto, né? Como garantir um mínimo de vida decente para essas pessoas que estavam acostumadas, né, com as cortes europeias e que de repente estão no meio do nada, né, cercados por pobres, por negros, por escravos, que eram 7-1 naquela época, né? Logo, com muito medo, inclusive, dos negros. Porque é evidente, se eu tenho uma minoria branca com alguns privilégios e tenho uma enorme massa de desvalidos, escravizados, as pessoas começam a pensar: e se eles resolvem mudar o jogo, né? O que acontece com a gente? Então é preciso garantir um certo cuidado, é preciso se preparar contra a possibilidade de rebelião dessa turma. Como é que a gente faz isso? A gente pensa em polícia. Então a gente vai construir as polícias do Brasil não para a segurança pública. As polícias no Brasil são pensadas desde Dom João para garantir a segurança do Estado, para garantir a segurança da corte. Elas surgem com esse projeto, que vai contaminar as nossas polícias desde o início. São polícias pensadas para defender o Estado, não para defender as pessoas, não para estarem ao lado das pessoas, né? Para incidirem sobre elas a partir da razão de Estado. Bom, para piorar esse quadro do projeto de colonização, a gente tem uma coisa que vai se construindo depois até na República, que é muito grave, que é o seguinte: nós não construímos uma experiência democrática no Brasil. Uma experiência minimamente democrática. A ponto que hoje nós vivemos, agora 30 e poucos anos, desde a Constituição, essa é a mais longa experiência democrática brasileira. Nós nunca tivemos um período tão longo de democracia como agora, e são um pouco mais de 30 anos. O que é quase nada. Se vocês compararem com a realidade europeia, dos principais países europeus, mesmo com a realidade norte-americana, vocês vão ver países com experiências centenárias, né, de 2 séculos de democracia. A gente não tem isso, né? A gente teve toda a história republicana entremeada de golpes militares, crises políticas, deposição de presidentes, interrupção da democracia, resolução de conflitos pela força, intervenção das Forças Armadas. Essa é a marca da República, né? Tem sido a marca da República. A grande maioria de vocês, mais jovens, nasceu na democracia, viveu e vive numa democracia. E por conta disso é mais difícil para as gerações mais novas, mais jovens, entender o que é uma ditadura, né? Entender o que é quando não tem democracia, né? A gente que é mais velho sabe um pouquinho melhor essas coisas, não por saber mais, mas por ser mais velho, né?
Então, eu, quando tinha 20 anos, havia uma ditadura no Brasil. Quando eu começo a militância, com 16, 17 anos, as pessoas eram presas, eram desaparecidas, eram torturadas, morriam, ninguém sabia onde é que estavam. A gente convivia com isso na universidade. Eu entrei na universidade em Santa Maria em 79, eu tinha 19 anos. Ainda havia uma ditadura no Brasil, é a parte final dela, mas ainda havia uma ditadura, havia muito medo, né? Quando a gente conquista a democracia, as pessoas têm o direito de se reunir numa sala como essa e falar abertamente o que bem entenderem, né? Sem medo de serem presas na saída, né? Isso é basicamente democracia, isso é muito importante, é muito importante. É claro que isso não é tudo, né? O Brasil tem uma pauta enorme, né, para ser enfrentado. O Brasil tem uma herança de violência, de desigualdade, de miséria, de fome para ser superada. Isso não vai se resolver só com a conquista da democracia, é evidente. Mas sem ela, nenhuma dessas questões será sequer enfrentada. Ela é condição para, né? Porque sem a democracia nós não podemos lutar por isso, não podemos acionar o Poder Judiciário, não podemos buscar direitos, não podemos pressionar o poder público, nada disso é possível quando há uma ditadura. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acho que a experiência democrática brasileira ela é muito frágil. Não só eu, acho que muitos autores têm sublinhado isso, que é uma fragilidade muito grande nessa experiência democrática, o que significa que essas conquistas que nós tivemos, elas podem ser surrupiadas, elas podem ser abaladas, elas podem ser destruídas. Não é preciso muito para isso. Basta que haja uma conjunção de fatores, né? Uma conjunção de crises, né, que se somem num certo momento, que haja os sujeitos dispostos a produzir a ruptura, e a democracia pode ir para o saco. E a gente pode, de novo, repetir uma experiência de ditadura no Brasil. Ou seja, estou dizendo para vocês que a gente pode enfrentar um golpe no Brasil, né? E quando eu falo que a gente pode enfrentar um golpe, eu quero dizer que, para mim, golpe significa fim da democracia. Por isso que eu não chamo de golpe qualquer coisa, porque quando a gente chama de golpe qualquer coisa, a gente desarma as pessoas para os golpes verdadeiros. Há uma situação muito diferente em dizer a Dilma foi empichada por uma manobra parlamentar, uma manobra injusta, calhorda, isso é uma coisa. Outra coisa é dizer houve um golpe no Brasil que atentou contra a democracia. Eu acho que é diferente, porque nós continuamos vivendo num regime democrático, né? Não estamos fora da democracia, né? Ainda bem. Embora ela tenha, como a gente sabe, vários limites, né? O fato é que, quando ali adiante nós tivermos um golpe de fato, aí nós vamos dizer que é outro golpe. Mas como assim outro golpe? Se os tanques estiverem na rua e a gente não pudesse se reunir mais, é só outro golpe? É por isso que as palavras têm importância, para a gente saber o que a gente está falando, né? Muito bem. No caso brasileiro, eu acho que a gente tem uma situação política no Brasil de hoje, saindo assim dessa marca histórica, enfim, que é muito derivada dessa fragilidade democrática, que tem a ver com o fato de que o Estado no Brasil ele foi construído de cima para baixo. O Brasil talvez seja o único país do mundo marcado por essa experiência de um Estado que foi fruto de uma transposição jurídica e política de uma realidade portuguesa para a colônia, né? No caso, quando aqui foi a sede, né, do reino. Normalmente, quando a gente fala em estados, se vocês olharem para os estados nacionais, eles são todos fenômenos do século XVIII e início do século XIX, todos eles. Os estados europeus, todos surgiram, os Estados Unidos surgiram também em 1776, todos é final do século XVIII e início do século XIX. O Brasil também. A diferença é que esses estados nacionais que surgem na Europa, o estado que surge na América do Norte, são estados que são uma expressão da sociedade civil. Havia uma sociedade civil muito forte, organizada, né, que se organiza politicamente num Estado. Essa é a marca de todos esses Estados. O Estado, então, é uma extensão da sociedade civil. No caso brasileiro, o que acontece é que nós não temos sociedade civil. No início do século XIX, no Brasil, não há nada que possa se imaginar como sociedade civil. Nós não temos partidos políticos, nós não temos universidades, nós não temos poder judiciário. Não há nada. Não há absolutamente nada que sinalize, digamos assim, algum tipo de organização, sociedade civil, entidades, sindicatos, nada disso, imprensa. O que vai acontecer é que o Estado é transportado para cá de cima para baixo. Então, nós temos uma legislação que é importada de Portugal, desordenações filipinas e tudo mais, é a lei no Brasil, a lei de Portugal. A polícia brasileira é espelhada na polícia portuguesa, o Poder Judiciário brasileiro ele copia o Poder Judiciário português, quer dizer, toda a superestrutura jurídica, política de Portugal é transplantada para o Brasil. E a gente passa, então, a ter um Estado que foi formado lá em cima, sem que houvesse qualquer participação dos de baixo, né?
Bom, essa marca de um Estado superposto à sociedade civil, ela é tão forte na tradição brasileira que ela está na nossa mentalidade, ela está dentro da nossa imaginação. Quando a gente pensa no poder no Brasil, quando vocês pensam no poder, vocês pensam assim no Estado brasileiro, em Brasília, Presidência da República, STF, o que a gente imagina? A gente imagina alguma coisa acima da gente. Né? O povo diz isso muito no seu linguajar comum, as pessoas falam assim, eles lá em cima. O pessoal lá em cima. O que é o pessoal lá em cima? O pessoal lá em cima são os governantes. Mas é curioso que as pessoas pensem que os governantes estão lá em cima, porque os governantes foram escolhidos por nós, então eles estão lá embaixo, eles estão onde a gente colocou eles estão subordinados a nós. Eles são uma extensão da nossa vontade. Nenhum dos governantes brasileiros governa, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum prefeito, nenhum governador está lá porque foi nomeado por alguém ou porque assumiu o cargo num golpe. Não, as pessoas foram eleitas, né? Inclusive o Temer. Né? Inclusive ele, por conta das opções feitas pelo partido que o acolheu. Né? Então, todos os nossos governantes foram eleitos, todos. E eles estão, portanto, subordinados a nós, deveriam estar subordinados à sociedade civil. A ideia de uma sociedade civil superposta ao Estado é uma ideia democrática por excelência. Né? O Estado como um braço executivo da sociedade, né? Mas não superposto à sociedade. No Brasil, a gente não tem isso. Os nossos organogramas não têm isso. Né? Quando eu cheguei no Tribunal de Contas, são uns 10 anos atrás, não conhecia o tribunal e tinha sido chamado para coordenar a comunicação social, eu pedi para ver o organograma do tribunal. Me trouxeram o organograma do Tribunal de Contas, aquelas caixinhas, sabe? A caixinha lá em cima era a presidência, depois tinha o conselho, depois tinha os órgãos todos do tribunal, um monte de caixinhas, né? Eu chamei o presidente e falei, presidente, tem um problema nesse organograma aqui, é que a caixinha lá de cima não pode ser a presidência, a caixinha lá de cima tem que ser o povo do Rio Grande do Sul. Porque o Tribunal de Contas está a serviço do povo, então trabalha para o povo, logo ele é a primeira caixinha. Aí ele era tão maluco quanto eu acho, sabe que tem razão, ele mudou o organograma, botou a caixinha lá, o povo sul-rio-grandense. Deve ser a única instituição do Estado que tem no seu organograma o povo sul-rio-grandense em cima. Isso é claro, é um símbolo, não muda nada, mas acho que esse símbolo diz alguma coisa importante, né? Para lembrar o funcionário público, por exemplo, para quem que ele trabalha. Né? Muitos funcionários públicos não sabem para quem que eles trabalham. Não tem essa ética, não tem esse projeto. Eu conheci em vários lugares. Eu trabalhei no Poder Judiciário, assessorei um desembargador por 4, 5 anos, eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Fortaleza, eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal. Conheço um pouquinho do Estado brasileiro, andei muito pelo Estado brasileiro. Né? O que eu vi na função pública é algo que até Deus duvida. Né? Eu vi gente assim passar em concurso público e uma semana depois solicitar um pedido de informação para o órgão para saber quanto tempo falta para se aposentar. E faltava 18 anos. É comum isso. Então, essa ideia, digamos assim, de qual é a função pública, qual o sentido da função pública, é uma coisa que se perdeu no Brasil também. Né? Acho que muito fortemente se perdeu. Né? Há uma privatização do público que passa também pelas corporações, que passa também pelos objetivos individuais, que passa também pelo descompromisso com o público, no sentido de dar atenção a esse público. Né? Então, o nosso Estado, que tem essa marca autoritária, ele está se lixando para o povo. Essa é a verdade. É um problema, pessoal, mexer com essa máquina. É um problema mexer com o Estado brasileiro. E o que me chama muita atenção é o fato de que as forças que lutam pela transformação social não tenham assumido efetivamente a bandeira de reforma do Estado. Porque o Estado brasileiro é um dos mais autoritários e um dos mais ineficientes do mundo. E a gente não tem, na meta, digamos assim, transformação social, a reforma do Estado. Né? Então, a gente abriu mão de discutir isso, quer dizer, como deveria ser o Estado brasileiro, como ele deveria produzir política pública eficiente, qual a interação que ele deve ter com a sociedade, qual a relação de subordinação com a sociedade civil que esse Estado deve ter, qual a possibilidade de accountability desse Estado. Porque essa expressão ela não tem tradução em português, não por acaso. Não tem uma palavra em português para traduzir accountability. E por que não tem? Porque o sentido de accountability não está presente na nossa prática política. O que é accountability? É a obrigação do servidor público prestar contas do que faz. Mas para a gente falar isso, tem que falar uma frase inteira, porque não tem uma palavra para dizer isso, como os ingleses têm, porque é impensável para um serviço público em qualquer lugar do mundo civilizado, onde não se presta contas do que se faz para o público. Em audiências abertas a questionamento, etc, etc. Não, a gente acha que não, que pode ficar no seu cantinho, não prestar conta para ninguém e que está bem. Né? Então, um problema, isso vem da falta de democracia, isso vem do perfil autoritário do Estado brasileiro, né? De cima para baixo, etc, etc. Por conta disso, nós também não criamos uma cultura democrática.
No Brasil, nós não temos cultura democrática. Há uma posição de resistência que surge na população, que é muito compreensível, mas que é muito, digamos assim, desagregadora, que é a seguinte: eu não demando diante do Estado, eu não exijo os meus direitos, mas eu resolvo os meus problemas me aproximando do Estado, tendo contatos dentro do Estado, transitando benefícios por dentro do Estado. Então, é aquela história do sujeito que se aproxima, ele é amigo do rei, né? Então ele está próximo de quem manda, e por estar próximo de quem manda, ele tem certos benefícios. Essa postura que envolve, por exemplo, o jeitinho brasileiro, está muito presente desde o início da monarquia aqui, né? Quando a corte vem para cá, e começa a ter essa relação com a sociedade civil, né? Então, vocês sabem, por exemplo, que muitos empresários brasileiros, produtores rurais, compraram títulos de nobreza. Uma das formas que a corte encontrou para se financiar foi vender títulos de nobreza. Então, quanto vale um título de duque? Quanto vale um título de barão? Aí os caras iam lá e pagavam, né? E os portugueses eram tão espertos que eles vendiam os títulos, mas não era transmissível por herança. Então, os filhos tinham que comprar de novo, né? E aí tu vai criando a monarquia, o rei, seus asseclas, esse entourage todo que é a nobreza, e um monte de nobres frios, né? Que compraram títulos de nobreza. Para quê? Para estarem próximos do rei, para serem amigos do rei. E aí ganharem terras, descontos, né, pagarem menos impostos, enfim. Quando a gente olha para a realidade política hoje do Brasil, vocês olham assim as grandes empresas brasileiras, o que elas fazem? É exatamente isso. Elas não compram títulos de nobreza, mas elas compram licitações, elas compram aquilo que o Estado pode oferecer para elas, especialmente contratos, licitações, né, pagando regiamente, né, remunerando pessoas da máquina pública, tendo contatos com políticos influentes, financiando campanhas de políticos influentes, com Caixa 2. Esse é o sistema de apropriação do Estado pelo interesse privado. Então, nós temos duas vertentes de privatização do Estado. Por baixo, o serviço público, o servidor público, desconectado da função pública, da sua função, e tratando dos seus interesses só, privatizando o Estado, sugando o que pode. Eu não sei o que acontece, gente, mas eu sempre achei assim que deve ter um lugar, sei lá, uma espécie de uma maquininha, um espaço, onde tem algumas pessoas que passam o tempo inteiro pensando em como arrumar um benefício para o servidor. Entendeu? Especialmente os mais privilegiados. A quantidade de auxílio, de vale, de não sei o quê, sempre tem alguma coisa, uma incorporação do benefício, uma beirinha aqui para levar a apostadoria, com tal, volta e meia o serviço público se depara com isso o tempo inteiro. Então é a privatização por baixo, por dentro, né? E por cima, a privatização que vai engolindo o Estado do interesse das grandes empresas, que compram o Estado, que corrompem os seus governantes, né, e que se adonam do Estado. É claro que esse negócio não funciona, não pode funcionar. A pergunta é, quem quer mudar isso? Quem está disposto a mudar isso? No caso do Brasil, a agenda de reforma do Estado, de mudança do Estado, é uma agenda proposta basicamente por visões liberais. Então, o liberalismo no Brasil, especialmente o liberalismo econômico no Brasil, propõe mudança do Estado, reforma do Estado, mas propõe no sentido de Estado mínimo. Qual é a proposta que a esquerda faz de reforma do Estado no Brasil? Nenhuma. Não há nenhuma reforma. Não está nem na pauta, não está na agenda a reforma do Estado. Por quê? Porque a esquerda se tornou refém dos movimentos corporativos dos servidores. Então, não pode romper com os sindicatos, não pode divergir do sindicato, tem que abraçar o interesse do sindicato, então não propõe a reforma do Estado. E o Estado não funciona. Então, isso é um problema que tem a ver com esse déficit democrático, né? A falta de cultura democrática, de accountability, prestação de serviço, de contas do que faz, de medição de resultados do que faz, porque aí também tem isso. Se eu não estou medindo resultados do que eu faço, e se eu não remunero e não premio aqueles que melhor produzem, que mais rendem, o que eu faço? Eu produzo uma dinâmica que é mais ou menos o seguinte: se eu tenho um servidor que produz muito, e ele é muito bom, dedicado, eu tenho outro que não produz nada, ou muito pouco, e ele é totalmente descompromissado, e os dois recebem o mesmo salário, isso acaba funcionando como um estímulo para que esse que trabalhe muito pare de trabalhar tanto. Ele se acomoda, porque ele se sente injustiçado. Ele segura o barco sozinho, ele produz um monte, né, e o colega dele do lado não faz nada, fica coçando, e recebe mesmo que ele, né? Eu trabalhei no Poder Judiciário durante 4 anos, como eu falei para vocês. Quando eu cheguei lá, eu assessorava a 6ª Câmara Criminal, nós tínhamos 3 assessores, eu e mais 2 assessores. A gente tinha que fazer voto para o desembargador, então tinha que ler os inquéritos policiais, apresentar o voto, ele pegava os votos e revisava tudo. Então, um trabalho forte assim de leitura
e escrever aqueles votos, que era difícil para burro, é difícil mesmo. Mas eu tinha uma média assim, de 3, 4 processos por dia. Era o que eu fazia. Né? Meio tranquilo, não tinha muita dificuldade, mas fazia 3, 4. As outras assessoras faziam, em média, 1 processo por dia. Teve um dia que elas pediram uma reunião comigo, e na reunião elas disseram o seguinte: olha, Rolim, tem um problema aqui. Não... Qual é o problema? Eu disse: não, tu está fazendo 4 por dia, a gente está fazendo 1, não dá. Eu digo: como assim não dá? Não dá, porque vai ficar ruim para a gente, porque o desembargador está vendo que tu está produzindo mais e isso é uma coisa ruim, entendeu? A gente não tem essa dinâmica. Eu digo: tudo bem, mas então a gente produz diferente, mas eu não vou me diminuir o meu trabalho porque vocês acham que está ruim. Tá, foi legal, eram amigas, ficou uma coisa mais ou menos tranquila, mas imagine isso do ponto de vista sistêmico, né? Quando eu tenho assim, um grupo grande de pessoas que estão envolvidas nessa lógica. Né? É óbvio que não vai funcionar. E esse déficit democrático é um déficit que envolve também uma compreensão sobre a democracia que é assustador, pessoal, é assustador. Para os meus alunos, eu sempre costumo perguntar para eles: o que vocês acham que é democracia? Vamos pensar um pouquinho sobre democracia? Que tipo de definição a gente pode oferecer para esse conceito tão importante? Né? Aí eu fico perguntando para eles: o que vocês acham? Aí eles ficam falando algumas coisas. Então, vamos lá, vamos pensar alto. Lá pelas tantas, eles começam a falar essa história do voto, da decisão da maioria. Eu digo: tá bem, o que vocês acham assim? Ó, se eu dissesse para vocês, democracia é a vontade da maioria. Democracia é o governo que expressa a vontade da maioria. Vocês acham que essa é uma boa definição para democracia? E aí todos eles falam: sim, professor, é isso que a gente estava pensando. Democracia é o governo que é a expressão da vontade da maioria. Eu disse: vocês acabaram de dar uma ótima definição para a ditadura. Ditadura, em geral, é isso. É o governo que expressa a vontade da maioria. Isso é ditadura. A democracia é outra coisa. A democracia é o governo que expressa a vontade da maioria e que sustenta os interesses das minorias, que defende os princípios e as garantias das minorias. Porque se o critério for só a vontade da maioria, esse é o critério de ditadura. As ditaduras, em geral, sempre se instalam com o apoio da maioria. Vocês acham que o golpe de 64 no Brasil se deu porque uma minoria resolveu tomar o poder? Não, foi uma maioria. Eles botaram 100 mil pessoas na rua, numa passeata, pela família, pela privada, etc., etc., né? Pela igreja. 100 mil, né? Em 60 e poucos. Né? Havia uma demanda da classe média no Brasil, dos empresários, né? Da sociedade civil, pelo golpe. Né? A imprensa brasileira toda apoiou o golpe em 64, né? Manchetearam que a democracia estava sendo recuperada quando se dava o golpe. Né? Quer dizer, então, democracia é uma coisa mais complicada. Ela envolve, bom, a afirmação da vontade da maioria, que se mede em eleições, pela escolha dos gestores, mas a defesa dos direitos fundamentais, que envolve os direitos humanos e que envolve as posições das minorias. Vejam vocês que isso é tão difícil de compreender no Brasil que o Poder Judiciário não entende. Ou, pelo menos, boa parte dos juízes não entende. Houve no Brasil, alguns anos atrás, muitas marchas da maconha. Vocês sabem, existe um cigarro no Brasil que é proibido, enfim, que as pessoas fumam, que é maconha. Né? E há um grande número de pessoas que lutam pela legalização da droga, que querem mudar, né, essa política de drogas no Brasil. E esse movimento se transformou em marchas da maconha, que não é marcha para fumar maconha, não é marcha para estimular o uso da maconha, é marcha para propor a mudança na política de drogas. Várias dessas marchas, alguns anos atrás, foram proibidas pelo Poder Judiciário. Alguém entrou com uma solicitação de uma liminar na Justiça e algum juiz proibiu, com o argumento de que isso era estímulo ao uso de drogas. O STF discutiu essa questão e, por unanimidade, falou: não, as pessoas têm o direito de ir à rua defender a mudança da política de drogas. É óbvio que elas têm o direito. É óbvio que elas têm o direito. Aqueles que discordam, então façam outra manifestação para manter a maconha legal, façam o que bem entendem, mas isso é manifestação pública, isso é a expressão da vontade, da liberdade de opinião. Não está claro no Brasil essas coisas. Né? O Lula fez uma caravana aqui nos Estados do Sul, vocês acompanharam recentemente, e ele foi agredido por manifestantes, eu não sei quem são os manifestantes, enfim, parece que eram gaúchos, porque se vestiam como tal. Alguns usaram rebenque, né, e bateram em pessoas com esse rebenque, atiraram ovos, pedras, e, num certo momento, parece que tiros também acertaram a caravana. Né? Muito bem, isso não foi uma manifestação democrática. As pessoas não foram lá para protestar contra a visita do Lula, poderiam ter feito isso em outro lugar. Né? Elas foram lá para impedir que ele entrasse. Aliás, ele não conseguiu entrar em Passo Fundo, ele foi impedido de entrar na cidade. Fecharam a rua, a estrada, não deixaram entrar. Né? Então, é diferente. Isso não é uma questão de liberdade de expressão, isso é impedimento de alguém fazer um ato político que iria fazer, a reunião, o comício, o que fosse, entendeu? Qualquer um pode fazer isso.
Isso foi muito criticado, a esquerda criticou muito. Eu escrevi um artigo que chama O Brasil do Relho, que eu tenho uma coluna no Sul 21, nas quintas-feiras, escrevi esse artigo 2 semanas atrás, comentando esse absurdo. Comentei a declaração da senadora Ana Amélia, que elogiou o relho num discurso dela, dizendo que o Rio Grande do Sul é assim, que levanta o relho mesmo, para mostrar onde é que estão os gaúchos. Achei isso uma coisa lamentável, que uma senadora da República diga uma bobagem dessa, legitime um ato de violência. Né? Está lá no meu artigo, né? Muito legal. O artigo que eu publiquei hoje chama Os Dois Corpos do Rei, onde eu comento a prisão do Lula. Eu sou obrigado, no artigo, a me referir ao que aconteceu quando da prisão do Lula. A gente teve vários jornalistas no Brasil que estavam cobrindo a cidade de São Bernardo, que foram agredidos pelos militantes da esquerda, que receberam ovos. A gente teve o Movimento Sem Terra bloqueando várias estradas do Brasil, várias estradas em protesto contra a prisão do Lula, houve bloqueios em várias estradas. A gente teve prédios da Justiça Federal pichados, apedrejados. A gente teve o prédio onde mora a Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, banhado de tinta vermelha. Né? E aí? Pode? É diferente? Né? Ou é a mesma coisa com o sinal trocado? Isso é protesto para manifestar opinião? Ou isso é constrangimento, é ilegalidade, é crime? Né? Então, o tema da democracia ele é complicado no Brasil para a direita e para a esquerda. A ideia do respeito ao outro, a ideia do respeito a diferenças, bom, eu penso de um jeito, você pensa de outro jeito, e a gente vai conversar sobre isso, né? E se não tiver jeito de concordar, paciência, então a gente vai ter que votar essas coisas, mas vamos tentar conversar para se entender. Né? Essa esfera pública marcada pelo argumento, pela lógica argumentativa, é rara. Às vezes a gente tem debates que as pessoas convocam, vamos fazer um debate sobre tal tema. Tu vai chegar lá não é debate. É uma armadilha. Está todo mundo fechado numa posição e chama a discussão para estigmatizar alguém, para bater em alguém, não é para discutir. Né? Então, eu acho, pessoal, que isso é um problema de fragilidade democrática, porque também é uma pretensão descabida, né? A ideia de que alguém é dona da verdade, que alguém sabe tudo o que está acontecendo. Não, a gente tem que aprender muito com os outros, a gente aprende um monte. Às vezes a gente discorda de uma pessoa, porque não está sintonizado com a sua posição, acha que não é aquilo, mas percebe o seguinte, espera um pouquinho, mas essa pessoa está falando uma coisa que é importante para a gente pensar. Talvez a resposta que ele esteja dando não seja melhor, mas o problema que ele está abordando é um problema, a gente tem que resolver melhor. Né? Então a conversa serve para isso, e a democracia é o regime dessa conversa, é o regime que permite, teoricamente, isso, que as pessoas debatam. Qual foi a última vez que vocês se envolveram num debate público, numa esfera pública, para discutir um tema de relevância pública? Qual foi a última vez que vocês participaram de uma discussão partidária, onde se discutiu política pública? Onde se debateu assim, qual a nossa posição sobre tal questão? Como é que nós vamos nos posicionar diante desse tema de importância pública? Isso é cada vez mais raro também. A nossa esfera pública ficou muito empobrecida no Brasil. A gente não se reúne para discutir política pública, não se reúne para discutir os temas que interessam a população. Em geral, as pessoas se reúnem para discutir os seus problemas. Ou para discutir temas que envolvem estratégia de poder. Aí sim. Para eleger alguém, para fazer campanha, para derrubar alguém, para conspirar contra alguém, as pessoas se reúnem. Mas para discutir temas de importância pública é cada vez mais raro. Né? Então, eu quero falar para vocês, passar uma síntese que eu acho que é importante, que é o seguinte: o Brasil está vivendo uma experiência democrática que é bastante limitada, mas cuja maior limitação é o seguinte: o Brasil vive uma democracia sem política. Porque não há política no sentido de disputa de grandes ideias. Disputa em torno de grandes ideias. O que se discute hoje no Brasil é o seguinte: dá para começar a pena de prisão em segunda instância ou não? Né? E por que só se discute agora? Todo mundo sabe por que só virou problema agora isso. Né? A gente não discute qual é a ideia que a gente tem sobre segurança pública, qual é a ideia que a gente tem sobre saúde, qual é a ideia que a gente tem sobre educação. Né? O que a gente está fazendo nessas áreas. Em geral, as pessoas não estão se reunindo para discutir isso. Elas estão focadas em outras disputas, que são estratégicas, disputas onde a relação com o outro não importa. Eu acho, pessoal, que a relação com as pessoas é decisiva, ela importa muito. Né? E mesmo quando alguém diz algo que a gente não concorda, sempre há, de alguma forma, algo para se aproveitar dessa fala, porque ela vai me obrigar, pelo menos, a repensar, a me recolocar. Para fechar o tema do ódio, que eu abri com essa formação mais ampla, eu quero trazer então a discussão para agora e dizer para vocês, chamar a atenção de vocês para alguns fenômenos que são muito graves que estão acontecendo no Brasil. A gente vive no Brasil, desde os anos 80, uma
uma epidemia de violência que é muito impressionante. As taxas de homicídio no Brasil, elas começam a disparar, digamos, no início dos anos 80. Elas crescem, na verdade, de 1980 até 1994, não, até 2004, quando é a primeira queda nessa taxa, e depois ela estabiliza e volta a crescer. Então, ao longo prazo, nós temos uma tendência de queda, de suba na taxa de homicídios, com uma pequena queda em 2004, depois desfeita pela tendência crescente. O que levou o Brasil a esse absurdo de 60 mil homicídios ano. Né? Se vocês somarem a isso o número de pessoas que morrem em acidentes de trânsito no Brasil, são 50 mil mortes no trânsito. Né? O Brasil morre mais gente do que qualquer guerra. Se vocês pegarem qualquer guerra, né? A Síria morre menos gente que no Brasil, né? De morte violenta. Então, a gente está vivendo uma realidade de muita violência no Brasil, isso é verdade. Essa violência está ainda muito concentrada em certas regiões dos centros urbanos. Não está mais confinada nessas regiões. Elas se espalharam por todas as cidades, mas elas seguem concentradas nessas regiões, que são regiões de exclusão social. Nas periferias das nossas cidades, a gente vive uma realidade de muita violência, especialmente de muito homicídio. Esses homicídios, eles são agenciados basicamente por disputa entre grupos armados que querem um monopólio de venda de drogas ilícitas. Então, o tema do tráfico de drogas está muito associado à dinâmica de violência, porque o mercado não é tão amplo assim. O mercado de venda de drogas, embora seja um mercado forte, ele não é expansível, ele não pode continuar crescendo eternamente. Há um grupo de pessoas que consomem drogas e outro grupo que não consome, que não vai mudar seus hábitos, né? Os que não consomem, pelo menos. Então, há um mercado limitado. Embora ele seja muito lucrativo, ele não pode garantir venda para todos. Então, há uma disputa pela venda de grupos armados que querem um monopólio. Esses grupos, eles se degladiam há muito tempo nas periferias. Mas, de um tempo para cá, há uma mudança de qualidade nessa disputa, porque esses grupos se organizaram em facções. E eles foram organizados em facções porque os presídios permitiram a formação de facções. Essa é uma outra marca tipicamente brasileira. Em todo o mundo, facções criminais surgem na sociedade civil, né? Fora do Estado. No Brasil, as facções criminais surgem dentro do Estado. Por quê? Por aquilo que eu falei antes sobre o Estado. Porque o Estado não funciona. Porque eu tenho um sistema prisional que não funciona. Porque eu tenho agentes penitenciários que não têm o apoio mínimo, não tem a política prisional, não tem nada. E aquilo lá é um amontoamento de gente que não funciona. E essa forma de encarcerar as pessoas no Brasil permitiu que os presos se organizassem em facções. Então, o que começou a acontecer no Brasil é o seguinte: a gente começou a prender mais por conta da onda de violência. Então, as polícias vão para a rua e estão prendendo. E a gente começou a empilhar essas pessoas dentro de presídios. Empilhados dentro de presídios, os presos começaram a se organizar, porque a única chance que eles têm, se eles não se organizam, eles morrem. Então, eles têm que se organizar. É muito interessante isso, estou falando para vocês, me lembrando, o PCC é hoje a facção criminal mais importante do Brasil, talvez seja a mais perigosa facção criminal do mundo. Talvez seja a mais bem organizada facção criminal do mundo. A imprensa não comenta isso, as pessoas, em geral, às vezes nem têm essa informação, mas eu sei, por exemplo, de fonte segura, o PCC tem praticado homicídios em países europeus. Eles estão matando gente na Europa, entendeu? Amando daqui. Né? A coisa é muito complicada. O PCC ele surgiu dentro do Carandiru, depois do massacre do 111. Eu estive no Carandiru em 2001, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e estive lá depois de uma grande rebelião que o PCC organizou, com mais de 20 presídios em rebelião simultânea. Foi a primeira vez no Brasil de uma rebelião simultânea, em mais de 20 cadeias. E eu me mandei para lá para ver o que podia fazer e fui conversar dentro de um presídio com um grupo que era ligado ao PCC. E eles me trouxeram o estatuto do PCC, eu não conhecia, me trouxeram o estatuto impresso, né? E eu li o estatuto, né? Tá acessível na internet, coisa e tal. Eles contam a história. A partir do massacre do 111, eles se reuniram. A gente tem que se organizar. Não dá mais. Se a gente não se organizar, a gente vai morrer. Então, vamos formar o partido do crime, né? O partido, no caso, o primeiro comando da capital. O Estado de São Paulo nega a existência do PCC durante décadas. Os tucanos disseram que não tinha problema de grupo organizado, né? Negociam com eles por fora, né? Sem que ninguém soubesse que havia negociações. Aí eles propõem o quê para resolver o plano do PCC? Eles propõem a criação de um regime disciplinar diferenciado, o RDD. O RDD é uma forma específica de execução criminal muito grave, que significa o seguinte: eu posso isolar um preso por 1 ano e renovar o isolamento por mais 1. Então eu pego um cara, boto no isolamento, ele não pode falar com ninguém, só com o advogado, por 1 ano.
E se eu quiser, eu reponho esse isolamento por mais um. Então, botar 2 anos a pessoa sem contato com o mundo. Isso é o RDD. Quem criou o RDD é o governo do PSDB de São Paulo. Eu sempre achei isso um horror, porque esse regime é um regime que aposta na repressão como solução para a execução penal, quando a solução não está aí. A solução está numa execução penal digna, né? Está na garantia de direito desse apenado, enfim, que está lá preso, mas não deve ser tratado como se fosse uma besta, enfim. O que aconteceu com o Brasil depois do RDD de São Paulo? A resposta de repressão para enfrentar as facções. O Brasil aprovou o RDD na lei de execução penal. E este foi o único projeto do governo Lula para a execução penal. Colocar o RDD na lei de execução penal. Aquilo que era uma invenção do PSDB de São Paulo, absolutamente ilegal, porque eles não podiam ter feito isso sem mudar a lei federal, o Lula resolveu o problema e legalizou a nível nacional com essa mudança. Foi a única mudança. A gente seguiu fazendo encarceramento em massa, seguiu empilhando pessoas em presídios, né? E o sistema foi se agravando, as facções foram se tornando mais fortes. A tal ponto que hoje, pessoal, eu visito prisões há muito tempo, sei lá, tenho 30 anos de cadeia, né, visitando presídio. Se for pensar o tempo que eu já passei dentro de prisão, dá um tempinho já de pena. Mas eu tenho ficado muito impressionado nas visitas mais recentes que eu tenho feito ao Presídio Central, porque mudou completamente a realidade que eu conhecia há 20 anos atrás. Hoje a gente vai conversar com os presos, eles viram para ti e dizem assim, ó, professor, quando é que vão ocupar lá a Pecan em Canoas? Eu digo, por que tu quer saber, cara, que vão ocupar a Pecan em Canoas? Não, porque a gente quer ir para lá. A gente está louco para ir para lá. Por que eles estão loucos para ir para lá? Porque amplia o negócio da facção. Os presídios viraram centros de organização do crime. Eles são escritórios de organização criminal. Primeiro que há um comércio extraordinário dentro dos presídios. Imagina um presídio como o Presídio Central, que tem quase 5 mil presos. Tu tem primeiro cantinas que funcionam dentro do Presídio Central, que ninguém sabe bem como é que vão parar lá, mas que vende uma garrafa de Coca-Cola a R$10, que aqui fora custa 3, 1 litro. Né? Sei lá. Essa garrafa é comprada por um plantão de galeria que vende para a galeria em copo. Aí cada copo é 2. Né? Então ele transforma esse dinheiro em mais tanto. Só no refrigerante são 5 mil clientes, né? Mais a comida, mais o tráfico de drogas. Há um acordo que é tácito, claro que eles nunca vão dizer isso claramente, mas eu posso dizer para vocês, é um acordo tácito, ele nunca foi firmado, mas que é o seguinte, vocês não fogem, não fazem rebelião, e a gente finge que não está vendo. Entendeu? Aí entra droga, e entra muita droga, eles vendem dentro do presídio drogas para os próprios presos, há um comércio ali dentro. A cocaína é oferecida no Presídio Central em bandejas, como se fossem festas, digamos assim, onde os presos são convidados a chegar naquela bandeja e cheirar, etc, etc, tudo pelas facções. Então, há um enorme centro. A principal boca de fumo de Porto Alegre é o Presídio Central. Não há nenhum centro de venda de drogas mais importante, que movimente tanto dinheiro e tanta droga, como o Presídio Central. Vocês estão entendendo o que isso significa? Quer dizer, eu tenho um sistema que foi pensado para punir o sujeito que praticou um crime, para que ele possa ser ressocializado, para que possa sair de lá e voltar ao convívio da sociedade, e eu transformo isso num sistema completamente legal, criminoso, e que reproduz o interesse do crime. Mas os governos ficam numa boa, porque não tem mais rebelião, nem tem fuga em massa. Então, enquanto não está fugindo, está lá, entendeu? Está tranquilo. Aí tu vai ver a diferença de posição entre os diferentes governos que passaram pelo poder, qual foi a diferença exatamente nessa área. O Presídio Central já foi apresentado como o pior presídio do Brasil, né? Ele foi apresentado como o pior presídio do Brasil porque ele é um presídio que não tem a menor condição de higiene, os dejetos são lançados no pátio, há uma quantidade de uma ratazana dentro do presídio, há milhares de presos empilhados ali, é muito ruim mesmo. Não sei quantos de vocês aqui tiveram já a chance de entrar num presídio, ou se alguém aqui já entrou no Presídio Central, vocês vão se lembrar disso, mas o cheiro que tem dentro dos presídios brasileiros é sempre o mesmo, é um cheiro igual, né? É um cheiro tão forte que não sai da lembrança da gente. Eu estou falando agora aqui, estou me lembrando do cheiro, ele impregna nos ossos da gente. Não tem como esquecer o cheiro, né? Uma mistura de criolina, tabaco, fezes, né? É isso que dá esse cheiro fortíssimo dentro dos presídios. Então o Central é isso, ele é de fato um horror. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, tem um presídio no Rio Grande do Sul pior que o Central, que ainda não, e que ironicamente os governos chamam ele de presídio modelo, que é a Pecan, essa penitenciária de Canoas, né? E veja como as coisas são. A Pecan surgiu, a ideia de um presídio em Canoas surgiu quando eu prestei uma consultoria para o prefeito Jairo Jorge, em Canoas, em 2009. Eu disse, Jairo,
vamos fazer um presídio aqui em Canoas. Uma coisa legal que a prefeitura possa fazer junto com o Estado, mas um presídio de outro tipo, um presídio diferente, um presídio voltado para o trabalho, para o estudo, para a ressocialização dos presos. Vamos fazer um presídio modelo em Canoas. Tu tem condição de exigir isso porque tu tem o terreno. O Estado queria terreno para construir presídio, não tinha terreno, porque nenhum prefeito queria dar terreno, né? Imagina, eu quero presídio, mas não perto de mim, né? Então aqui não. O Jair disse, não, eu tenho terreno, eu posso doar para o Estado. Aí a gente fez o projeto para a governadora Ieda Cruz. A Ieda topou o projeto. Então tá, a Prefeitura de Canoas dá o terreno, a gente vai fazer o presídio lá. Vamos fazer junto com a Prefeitura. Então, a planta arquitetônica, a concepção de execução penal, a Prefeitura vai participar desde o começo. Tudo bem, tudo legal. Eu fiquei vibrando, porque é um sonho que eu sempre tive de um dia fazer um presídio, né? Construir um presídio legal, decente, né? E mostrar para as pessoas qual é a diferença que isso faz para a vida de uma cidade, se um presídio de fato funcionasse como deve funcionar. O Jair também ficou muito animado com esse tal. Terminou, burocracia de licitação, aquelas coisas todas, vai, acabou o governo Ieda. Veio o governo Tarso. O Tarso era do mesmo partido do Jair, na época. O Jair hoje está no PDT, mas na época era do PT. E, o governador achou que não precisava mais conversar com a prefeitura, o Jair também achou que não valia a pena brigar com o governo, e o governador tocou o projeto e fez o projeto que ele quis. Não o que ele quis, mas o que a SUSEP quis. Né? E daí surgiu a PECAM. Gente, o que é a PECAM? A PECAM é um espaço para botar 3 mil presos. A gente tinha pensado num presídio de 300, fizeram para 3 mil, tá? É um pardieiro. É o único presídio brasileiro que foi concebido na planta para ser superlotado, porque cada cela tem 8 vagas, então cada cela cabe em 8 presos, tem 8 camas, são empilhados, né? Com um sanitário no fundo, uma janela desse tamanho. As galerias, que é um presídio assim, de segurança máxima, ele foi previsto assim, para ser um presídio ultra seguro, imagina, a SUSEP definiu assim, um presídio de baita segurança. Então qual é a segurança que eles pensaram? Galerias compridas, com celas dos lados, 8 presos em cada cela, e uma galeria superior, um segundo andar, por onde caminham os agentes. Então, o agente não entra na galeria do preso, ele sobe por cima, os presos estão embaixo. Né? Como é que abre a porta da cela embaixo? Por cima. O cara sobe lá em cima e desatarracha uma coisa que abre a cela de baixo. Tudo manual. Nessa galeria comprida, imagine, eu tenho a galeria comprida e tenho espaços assim, atravessados, de cela. Tá? Então, além dos presos estarem na cela, essa galeria é cortada por 2 ou 3 secções de grades, para evitar que haja uma rebelião, eles se juntem todos. Então, se tiver uma rebelião, fica localizada naquele pequeno grupo de celas. Eu perguntei quando eu fui lá, eu tenho um texto sobre isso, tá, pessoal? Vocês podem acessar na internet, uma nota técnica sobre o presídio, sobre a PECAM, antes de ele ser inaugurado. Eu estive lá com o Jairo, quando ele era prefeito ainda. Eu disse, meu Deus do céu, Jairo, o que foi feito aqui? Ele disse, pois é, Rolim, eu não pude nem ser ouvido, enfim. Eu digo, gente, esses presos vão estar dormindo em colchões. Os colchões que o Estado dá para os presos é um trocinho desse tamanho, assim, que é quase como se fosse um cobertor, né, vagabundo, e que tem uma característica impressionante, que é o seguinte, eles são altamente inflamáveis, matéria plástica altamente inflamável. Uma ponta de cigarro, ele pega fogo rápido. Né? Bom, esse plástico que queima rápido é o plástico da Kiss, sabe? Esse plástico que é altamente tóxico, produz uma fumaça preta, assim, assustadora. Eu já tive em presídios onde teve incêndio, um dia depois do incêndio. Gente, é indescritível, porque aquela fumaça fica no ar, né? Tu entra no presídio e começa a tossir, depois do incêndio. Quer dizer, quando está dando incêndio, a primeira coisa que acontece é a fumaça sobe. Claro, o ar quente sobe. A fumaça preta sobe. Para onde? Para o segundo andar, onde os agentes têm que entrar para abrir as celas. Então, se tiver um incêndio na PECAM, não vai ter como abrir as celas. Então, a segurança que foi pensada é a segurança para o cara não fugir, mas não é a segurança para o preso não morrer queimado. A gente teve agora 6 incêndios sucessivos em presídios do Rio Grande do Sul, né? Ou mais, não sei, nos últimos dias. Aparentemente por protesto. Vocês imaginem um protesto na PECAM, entendeu? Com incêndios em colchões, o que vai acontecer lá? Né? Esse é um presídio pior que o Central, construído no governo do PT. Estão percebendo que a gente vai discutindo os temas mais fundos, mais sérios, e começa a desaparecer um pouco as diferenças, e começa a surgir muita semelhança nas coisas. Né? No nosso caso, por que eu estou insistindo muito no tema da violência? A esquerda brasileira perdeu a bandeira de luta contra a violência. Ela não conseguiu oferecer uma proposta clara de segurança pública, nunca construiu política de segurança pública, não há exemplo de política de segurança pública. Para fazer justiça ao Tarso, especialmente quando ele foi ministro da Justiça, a gente teve o PRONASSE, que foi um programa de segurança com cidadania, enfim, uma tentativa importante do governo federal,
que não deu resultados, ela foi mal concebida, mas foi uma tentativa ousada de fazer alguma coisa, né? Quero assinalar isso, acho que foi um dado importante. Se avançou alguma coisa e depois se desconstituiu, o Pronaf foi para o saco, não existe mais há bastante tempo. A Dilma, na época, terminou com ele sem fazer o atestado de óbito. Nunca disse que terminou, mas terminou. Então acabou assim, sem enterro, né? Mas foi uma tentativa de um programa de apostar na prevenção. Mas é só, a esquerda no Brasil não tem política de segurança pública. A direita também não. Mas a direita tem um discurso de segurança pública. E esse discurso vocês conhecem bem. É o seguinte, se resolve o problema de segurança pública de forma muito fácil. Leis mais duras, prisão, polícia na rua para prender mais gente e mais cadeia, mais presídios. Então, se eu tiver mais policial na rua, leis mais duras, né, e mais prisão, eu resolvo o problema da segurança pública. Esse é o discurso da direita, tradicionalmente. Bom, o que acontece com a população que está amedrontada, que vive apavorada, que já foi assaltada, que foi humilhada, que foi violada nos seus direitos? Ela quer solução. Ela está atrás de uma solução. A esquerda vira para ela e diz assim, a gente vai distribuir renda, vai garantir educação para todos, vai fazer reforma agrária e depois as coisas vão ficar bom, né? Então o pessoal fala, para um pouquinho, então eu vou ter que esperar a revolução, depois da revolução, então eu vou ter segurança. Não me serve esse discurso, né? A direita vem e diz, não, é fácil, a gente tem que contratar policial, abrir presídio e botar os caras na cadeia, né? Ou mais, a gente tem que matar os caras, né? A gente tem que garantir uma arma para cada um de vocês. E as pessoas armadas não vão ser mais assaltadas, vão matar bandido, vão matar vagabundo. E aí eu tenho um candidato à presidência que tem 20% dos votos com esse discurso. Foi a primeira derrota grave. A gente perdeu a bandeira da segurança pública, perdeu a bandeira da luta contra a violência. A segunda derrota grave, a gente perdeu a bandeira da luta contra a corrupção. E aí, pessoal, a palavra técnica é deu para a bola. Porque se eu perco a bandeira da luta contra a corrupção, eu não tenho mais como dialogar amplamente, né? Eu tô num canto, estou acossado, né? E é onde a esquerda se meteu, ela está acossada, porque a luta contra a corrupção não é mais a sua bandeira. E a gravidade disso não é só porque a esquerda perdeu, é que quem assumiu essa bandeira é a extrema-direita. Então a bandeira foi para a mão da extrema-direita. Qual é o risco? Bom, parece evidente, né? A gente tem hoje um discurso público que apresenta essas ideias de violência como resposta à violência, com legitimação social, o que a gente não tinha no Brasil. Era muito difícil, quando aparecia alguém com esse papo, isso era isolado, isso era rapidamente superado. Talvez porque a ditadura, quando foi derrotada no Brasil, todo esse sentimento mais conservador, mais de extrema-direita, submergiu, entendeu? Ele estava sempre ali, mas submergiu. Porque eram novos tempos, havia uma democracia, as pessoas estavam participando livremente, enfim, a ditadura tinha afundado o Brasil numa crise econômica, social muito grave. Então, eles submergiram. Quando a esquerda é derrotada, agora, e não foi uma derrota qualquer, pessoal, porque a esquerda foi derrotada também em 64. Só que ela não foi desmoralizada em 64, ela foi derrotada. Foi derrotada em 68 também, foi derrotada, mas não foi desmoralizada. Agora a derrota é mais grave, porque ela foi desmoralizada. E por conta da gravidade dessa derrota, esse pessoal que tinha submergido, ele emerge agora falando em alto e bom som, né? Emerge porque ele percebe que esse dique que havia sido construído pela posição mais à esquerda foi derrubado, o dique caiu, entendeu? Então agora eu posso transitar sem qualquer tipo de constrangimento. E eu acho que essa é a situação que prepara a realidade da campanha eleitoral que a gente tem pela frente. Nós vamos ter uma campanha eleitoral onde ou teremos um candidato mais progressista, capaz de dizer algo com sentido na área da segurança pública e na área da corrupção, ou nós não teremos nenhuma chance. Nenhuma chance. O Bolsonaro, pessoal, representa uma coisa que é também nova na história brasileira, que é o seguinte, é uma posição fascista, pela sua concepção. Eu fui deputado federal com ele, eu conheço sua figura um pouco de perto, assim. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele sempre foi membro da Comissão de Direitos Humanos na Câmara, o Bolsonaro, sempre. De propósito, porque ele ia lá para incomodar a gente, ele estava lá só para importunar, então ele pegava a palavra e esculhambava com a gente. Na época, o que a gente fazia? A gente tinha um acordo entre nós lá. O Bolsonaro pedia a palavra, tem 5 minutos para falar, claro, eu concedia a palavra, é da democracia, né? A gente ficava ouvindo ele assim, como quem está prestando atenção, e depois outra pessoa falava outra coisa e ninguém dava bola porque ele dizia. Era uma combinação nossa, não vamos dar bola. Porque dar bola para ele significa dar espaço, então é assim que a gente fazia.
Eu tive uma experiência com ele até que foi muito assim, impressionante com respeito a isso, né? Eu recebi um momento na minha presença da Comissão lá de Direitos Humanos da Câmara, eu recebi uma denúncia do CIMI, que me pareceu muito grave, de que índias Yanomami estavam sendo estupradas por soldados brasileiros no norte do país, né? Fronteira com a Venezuela, em Roraima. E que era uma prática repetida, e que havia várias índias que engravidavam, e várias índias com sífilis e doenças venéreas, enfim. E a denúncia, o CIMI é uma entidade muito séria, né? E eu pensei assim que valia a pena a gente ver de perto isso. Não, eu vou lá, eu quero ver isso de perto. Aí conversei com o Davi Yanomami, que na época não era uma liderança tão conhecida, hoje ele é uma liderança mundial, né? Mas o Davi era muito próximo da gente lá na comissão. Disse, Davi, tu pode ser meu intérprete, vamos até essa tribo Yanomami na fronteira com a Venezuela para ouvir as mulheres, né? Ouvir as índias. Eles, não, vamos embora. Aí fomos, a gente foi um avião até Roraima, né? De lá pega um aviãozinho teco-teco, que eu não me esqueço dessa história. A gente teve que alugar um teco-teco para sobrevoar a floresta e chegar lá numa base militar para descer e depois chegar no Yanomami, no meio da floresta, né? E esse teco-teco é alugado. Então a gente foi no aeroporto, alugou privado, né, esse aviãozinho. Eram 4 lugares. Aí o piloto do teco-teco, eu e o Davi. A gente entrou no avião, o avião decolou e nós notamos que tinha uma garrafa de uísque pela metade, assim, do lado do piloto. Lá para cima ele começou a tomar o uísque, nos oferecia, quer um pouquinho? Eu disse, não, obrigado. E olhava para aquele mato embaixo, aquela floresta, e caramba, esse negócio vai cair aqui, nunca vão nos achar nesse mato aqui. Né? Bom, aí fomos até lá Bom, entrevistamos as índias Yanomami, elas relataram o tema dos estupros, da violência, enfim, uma coisa muito forte. Eu tive contato assim, com a cultura Yanomami, que eu não conhecia, uma cultura muito rica, toda ela oral, né? Bom, na volta eu publiquei um relatório, vocês encontram também na internet, sobre as índias Yanomami e a violência sexual que elas estavam sofrendo. Mas eu me dei conta do seguinte, era o governo Fernando Henrique, eu era um deputado do PT, vou apresentar um relatório na Comissão de Direitos Humanos, ninguém vai olhar isso, a imprensa não vai dar a maior bola. No Brasil, fato que envolve índio não mobiliza ninguém, as pessoas não se tocam com os índios, né? Nem a imprensa em geral se toca com os índios. Eles estão sendo massacrados já há tempo, ninguém dá bola. Aí eu disse, bom, só tem um jeito desse negócio aqui repercutir, eu vou ter que mandar esse negócio para o mundo inteiro. Eu traduzi o relatório para o inglês e mandei para o mundo inteiro. Não teve uma entidade de direitos humanos do mundo que não recebeu aquele relatório. E o Fernando Henrique começou a receber um monte de mensagem, carta e o diabo lá, protestando contra o negócio, né? E se mexeu, ele foi lá e mexeu, resolveu, tirou os caras de perto, enfim. Foi até legal a reação dele. Aí eu estou na sessão da Câmara um dia e o Bolsonaro vai fazer um discurso. E ele diz o seguinte, nós estamos aqui diante de um caso muito grave, senhor presidente. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Marcos Rolim, produziu um relatório onde ele acusa os soldados do Exército Brasileiro de estuprar índias. E não satisfeito com essa calúnia, ele traduziu o relatório e mandou para o mundo inteiro o relatório. Ou seja, denunciou as Forças Armadas para o inimigo, para o estrangeiro. Quem denuncia as Forças Armadas para o estrangeiro, o que é? É um traidor da pátria. O que se faz com um traidor? Se fuzila. Então, veio propor o fuzilamento do deputado. Vocês acham que alguém foi responder? Eu só fiquei rindo quando vi aquilo, entendeu? Porque é um maluco, entende? Bom, esse cara, como eu disse para vocês, tem 20% das intenções de voto. Alguma coisa mudou nesses anos, né? Ele é chamado de mito, né? E faz o discurso do ódio, é proponente do discurso do ódio. Muito bem. O grave é que esse discurso está se acoplando com uma matriz religiosa. Então, tu tem assim, alguns grupos evangélicos mais fundamentalistas que estão se acoplando a esse discurso, né? E que deve talvez indicar então, até o vice dele, etc, etc. Então, a gente vai ter um discurso que tem um claro perfil fascista, com apoio de massa, com repercussão popular, apoiado por seitas fundamentalistas evangélicas, né? Gente, isso vai estar no segundo turno. É muito provável que esteja no segundo turno. Contra quem? Contra quem? Quer dizer, quem é o candidato que pode enfrentar essa ameaça? Com capacidade política, com moral elevada, com capacidade de oferecer política pública. Eu não sei, mas eu acho que a esquerda devia ter preocupado com isso. Esse deveria ser a única preocupação. Isso! Como juntar todo mundo, como fazer uma aliança antifascista, como juntar do centro à esquerda, pegar todo mundo que puder pegar mesmo, porque se é o fascismo ameaça, eu não vou fazer uma aliança de esquerda, é centro-esquerda mesmo, entendeu? É pegar dos democratas para cá, isolar a extrema-direita. Não, a esquerda não está preocupada com isso. Ela está batendo no Ciro, está batendo na Marina. Vocês estão entendendo? Eu acho, pessoal, que isso é uma falta de visão assim, a respeito do Brasil.
isso tem a ver com toda essa história que a gente está falando antes, né? Sobre o que é a cultura democrática, o que é... Se é mais um golpe só que vem pela frente, qual é a importância, né? A gente já viveu um, então mais um não tem diferença nenhuma. Não, pessoal, se Bolsonaro vencer as eleições para presidente, a situação é muito, muito, muito pior. É de fato uma coisa indescritível, né? Eu acho que o Brasil pode ir para uma guerra civil, inclusive, diante dessa perspectiva. Acho, né? Acho que pode acontecer. Paro por aqui e ouço vocês. Obrigado.